A nossa apresentação de hoje, então, está associada com as molas helicoidais de compressão, mais especificamente no projeto das molas, relacionado com carga estática e dinâmica. A apresentação envolve mais a carga dinâmica do que a estática. A estática, até a gente já viu um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas eu vou retomar novamente essa explicação e vamos envolver mais a parte dinâmica, tá? Então, tudo que nós apresentamos para vocês, o que eu apresentei para vocês nos e-books que estão aí, estão disponíveis, tá? Ele é um material que foi tirado do Norton. Foi uma tradução do livro do Norton, lá de 2004, do livro em inglês, tá? Foi traduzido para vocês, né? E esse método que a gente usa é o método proposto por Norton, que é praticamente igual ao método proposto pelo Shigley e outros livros de engenharia, tá? Então, geralmente no projeto de cargas estáticas, vejam que aqui agora ó, é o projeto de mola sob carga estática, tá? Então, geralmente, para fazer o projeto, a gente atribui um valor do diâmetro do fio, atribui um valor para o índice de mola C, tá? Que devem ser assumidos, né? E a partir disso vamos determinar o diâmetro médio da mola e vamos calcular, começar a fazer os outros cálculos, tá? O material muitas vezes é escolhido por tentativas, certo? E sua resistência associada ao diâmetro deve ser calculada. Então, quando eu escolhi o diâmetro, automaticamente eu calculo a resistência do fio, tá? E aí, então, a gente ocupa as formas de tensões para calcular deflexão, tensão e assim por diante, tá? E geralmente é um processo iterativo. A gente atribui geralmente no começo, então, o desenho e o diâmetro, escolhe o material e vai calculando as características, deflexão, constante de mola, número de espiras ativas e tudo mais. E no final a gente pega todos esses valores e faz uma análise, vê se esse resultado é bom, é atraente para aquele projeto ou não é, né? Se ele não for bom, se os resultados não forem satisfatórios para o projeto, tá? A gente volta no começo do problema e redimensiona a mola por um diâmetro fio, modifica novamente a constante C da mola, até que a gente chega num patamar de resultado satisfatório para o projeto. É por tentativa e erro, tá? Sempre é assim, tá? Então, o projeto é assim, a gente vai tentando até que chega no resultado final, tá? E no final, geralmente, para nós verificarmos se o projeto foi satisfatório ou não, nós temos que verificar o coeficiente de segurança estático do material. E esse coeficiente de segurança estático é a tensão do escoamento cisalhante do material, né, o de shear de corte, pela tensão desenvolvida no fio da mola. Então, essa tensão tal é a tensão que é desenvolvida no corpo da mola, tá? Na espira da mola de compressão. Tá? A gente já calculou várias vezes ela. Tá? 8FD sobre πd ao cubo vezes KS. Essa é, então, a tensão. Então, a gente verifica, né, sempre o coeficiente de segurança. Se o coeficiente de segurança for maior do que 1, né, a mola está bem dimensionada pela resistência. Se o coeficiente de segurança for menor do que 1, a mola vai falhar pelo escoamento do material. Então, é importante sempre fazer essa verificação, né, do coeficiente de segurança a partir dessa forma. Puxa, mas aí, essa forma, MS igual a tensão de escoamento cisalhante sobre tal. Puxa, mas a gente começa a falar lá em resistência dos materiais, em elementos de máquinas, que a gente deve usar sempre a teoria de von Mises no projeto estático, né? A gente sempre fala isso lá em elemento de máquinas, lá em resistência dos materiais. Mecânica é von Mises, ou, às vezes, material dúctil, né? Von Mises ou Tresca, né? Ou, né? Mas geralmente é von Mises. Mas por que o Norton, então, dá essa fórmula aqui para nós calcularmos a tensão numa mola? Puxa, por que ele não bota aí a tensão, o coeficiente de segurança de von Mises e calcula por von Mises, né? Isso, quando eu comecei a dar disciplina lá há muito tempo atrás, né, eu ficava indignado. Puxa vida, eu vim com o conhecimento lá da graduação, do mestrado, né, e tem coisas que a gente não entendia. Por que o
o Norton e o Shirley colocam essas fórmulas e não colocam o von Mises, tá? Mas assim, essa fórmula é von Mises, tá? Essa fórmula, bem simples, é von Mises. Se vocês olharem para trás, lá em resistência dos materiais, ou mesmo elemento de máquinas 1, tá? O coeficiente de segurança por von Mises é a tensão de escoamento normal dividido sempre por isso aqui, ó. Sigma1, tensão principal ao quadrado, menos sigma1 vezes sigma2 mais sigma2 ao quadrado. Essa é a tensão de von Mises. É essa fórmula que eu devia usar para calcular o coeficiente de segurança, tá? E aí, quando eu comecei a dar isso aqui, mas que coisa, sério, por que os caras tanto insistem no von Mises e depois dão uma fórmula mais simples para resolver? Mas essas duas fórmulas são idênticas aqui, tá? São a mesma fórmula, tá? Por quê? Porque se vocês pegarem o fio da mola, estou aqui com a seção do fio da mola, né? Eu tenho aqui a mola. No fio da mola, né, nós temos tensão cisalhante devido ao cisalhamento puro, mais a tensão cisalhante devido ao torque. Tá? O torque também gera, então, tensão cisalhante, torque. Certo? Então, eu tenho, nos dois, somando a tensão cisalhante devido ao cisalhamento puro, mais a tensão de cisalhamento devido ao torque, eu tenho uma tensão, que é aquela dada pela fórmula 8FD ao cubo vezes KS, né? Que é a tensão cisalhante, então. É a tensão cisalhante máxima que ocorre na borda interna do fio da mola. Tá? Se nós pegarmos essa borda interna do fio da mola e analisarmos como um pontinho, como um elemento infinitesimal, né? Vou pegar esse pontinho pequenininho aqui e ampliar ele de tal forma a gerar um elemento infinitesimal. Quando a gente faz a abordagem de resistência dos materiais, aquele pontinho pequeno, que é o elemento infinitesimal, nós colocamos no ponto, então, como é um estado plano, colocamos aqui as tensões sigma2, sigma y, vamos colocar aqui sigma-x, e vamos colocar também aqui tal xy. Só que no fio da mola, eu só tenho tensão de cisalhamento. Então, ó, o elemento infinitesimal fica assim, ó, somente com a tensão tal xy, que é a tensão de cisalhamento na mola. Só tem esse tipo de solicitação naquele elemento infinitesimal. Se a gente pegar e resolver calcular as tensões principais, ó, sigma1 e sigma2 é sigma-x mais sigma-y sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de sigma-x menos sigma-y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Essa é a tensão principal. Se na minha mola não tem sigma-x e não tem sigma-y, tudo isso aqui é zero e tudo isso aqui é zero. Zero. Esse termo aqui, ó. E aí fica que a tensão sigma1 e sigma2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de tal xy ao quadrado. Mas eu posso pegar isso aqui e simplificar isso aqui, ó, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Opa! Isso aqui eu posso simplificar. Ó. Fica que sigma1 e sigma2 é mais ou menos tal xy. Então, que é igual, então, à tensão no fio da mola. Tá. Então, eu vou pegar esse sigma1 e sigma2, então, o positivo. Vou colocar aqui, então, só para traçar aqui, ó. O sigma1, ele vai ser igual a mais a tensão tal da mola, né? 8F d sobre πd ao cubo vezes KS. E o sigma2 é o menos tal. Tá? Então, essas são as tensões principais da mola. Se nós pegarmos essas tensões aqui, ó,
e largarmos na fórmula do von Mises, ó, N igual SY dividido por, vamos colocar aqui, olha só, sigma 1 ao quadrado, tal, mais tal ao quadrado, menos sigma 1, tal positivo, vezes sigma 2 é menos tal, mais isso aqui, mais sigma 2, menos tal elevado ao quadrado. Olha só o que deu aí, ó. Vou passar aqui para ter espaço para poder fazer essa dedução aqui, ó. O N, então, ó, ele vai ser igual ao SY dividido por tal, o primeiro tal, mais tal ao quadrado fica, vamos ver, raiz quadrada de tal ao quadrado. Menos tal, esse menos aqui, ó. Menos tal vezes menos tal dá mais tal ao quadrado. Tal vezes tal, tal ao quadrado. Mais menos tal ao quadrado é tal ao quadrado, mais tal ao quadrado. Olha o que sobra. Isso aqui vai ser igual ao SY dividido por raiz quadrada de 3 tal ao quadrado. Somando os 3 tal, dá 3 tal ao quadrado. Olha o que vai dar aqui, ó. Vou passar um pouquinho para baixo aqui, ó. Isso aqui é igual SY dividido por raiz de 3 vezes raiz de tal ao quadrado. Então, ó, raiz de tal ao quadrado é a mesma coisa do que SY dividido por raiz de 3 sobre tal. Sobre tal. Isso aqui é a mesma coisa do que isso, ó. 1 sobre raiz de 3 vezes SY sobre raiz, sobre tal. Sobre tal. É a mesma coisa. Agora, olhem o que acontece aqui, ó, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Tomara que dê espaço suficiente aqui, ó. N é igual. Raiz de 3, quanto é que é raiz de 3? Deixa eu calcular aqui, ó. Raiz quadrada, raiz quadrada de 3. Ó, raiz quadrada de 3 é 1,73. Ó, 1 dividido por 1,73 e mais alguma coisa aqui, 2, vezes SY sobre tal. Se eu dividir 1 por 1,73, vamos colocar na memória aqui x, 1 dividido por x. Olha o que acontece. O N, se eu pegar isso aqui e fazer essa divisão aqui, ó, se eu fizer essa divisão aqui, eu tenho 0,577. Então, vai dar que o N é igual a 0,577 vezes a tensão de escoamento normal sobre o tal. Só que é o seguinte, ó, isso aqui, ó, é o que a gente usa, 0,577SY, é o que a gente usa aqui em cima, ó. Quando eu quero transformar as propriedades mecânicas normais em propriedades mecânicas tangenciais, né? As propriedades normais, as propriedades mecânicas normais, sigma, em tangencial, eu multiplico o termo por 0,57, ó. Então, esse 0,577 vezes y corresponde à tensão de escoamento, agora, ó, cisalhante, dividido por tal. E aí, ó, nós chegamos exatamente nessa fórmula aqui, ó, que a literatura apresenta para nós aí simplificada.
Tá? Essa fórmula aí, na realidade, é o coeficiente de segurança por von Mises. Então, a gente usa o coeficiente de segurança de von Mises a partir dessa fórmula simplificada, que é deduzida exatamente a partir desse procedimento que eu coloquei para vocês aí. Então, continuamos usando a equação, a fórmula de von Mises para o projeto de uma mola sujeita a carregamento estático. Só que a literatura, tanto o Norton como o Shigley, apresentam uma forma mais simplificada para fazer esse projeto. Como há somente torção na mola, somente torção, né, dá para simplificar essa fórmula aqui do von Mises e chegamos a essa condição aqui, ó. Então, por isso que ela está aí dessa forma, tá? Ela é a mesma fórmula do coeficiente de segurança de von Mises, só que, né, simplificado. Então, às vezes vocês vão pegar e ler o Shigley, saibam que, então, as formas que estão lá são as formas do von Mises, tá? Eu só queria mostrar para vocês isso, porque às vezes vocês me perguntam, puxa, mas onde é que relaciona aquilo que nós vimos em resistência dos materiais? Onde é que se relaciona aquilo que nós vimos em resistência dos materiais com o elemento de máquinas? Se relaciona, então, dessa forma aí, tá? Esse, então, é a forma de relação. Então, nós vamos usar essa fórmula para calcular o coeficiente de segurança da mola. E aí, nós vamos ficar avaliando sempre no final do problema se o coeficiente de segurança é elevado ou não. E se não for elevado, eu mudo o diâmetro da mola, mudo a constante C, mudo o diâmetro de Zan, até que eu consiga, mudo o material da mola, até que eu chego num nível de tensão, num nível de coeficiente de segurança que satisfaça o meu problema. Tá? Então, o projeto sempre se baseia em cima disso. Tá? Bom, e para calcular o tal, então, aqui tem algumas recomendações, então, do Norton para fazer esse projeto. Tá? Não vou ler todos eles, porque isso aqui até eu já comentei agora na minha fala aqui. Tá? Então, vamos estar sempre trabalhando em cima disso. Tá? Ok? E sempre, então, vamos utilizar aqui no cálculo do tal, sempre vamos na carga estática, a gente multiplica toda a fórmula do tal 8FD sobre πd ao cubo vezes o fator Ks. Ks, então, é usado para calcular a tensão tal. Bom, esse então é o projeto de carga estática. A gente sempre finaliza com esse coeficiente de segurança aí. Algumas recomendações e vem o projeto para carga dinâmica. Tá? Carga dinâmica, nós voltamos a utilizar o nosso tão conhecido Goodman. Tá? O bom homem, Goodman, né? o Goodman, né? Então, a gente vai usar o método, né? A teoria de Goodman, na verdade, Goodman modificada, né? Para poder calcular o coeficiente de segurança de uma mola. E aí, vejam que, novamente, ó, nós apresentamos aqui a linha de Goodman, que é a linha que corresponde aos pontos de falha. Se eu tenho um nível de tensão dentro do diagrama, dentro da curva envolvente, aqui da envelope envolvente, eu tenho segurança. Se o ponto de carga estiver fora, a peça falhou, a mola escoou, falhou a mola. Então, a gente continua usando isso, só que como molas está sujeito somente a uma solicitação de tensão cisalhante, principalmente devido à torção, esse diagrama de Goodman, ele é feito em função da tensão tal alternante e da tensão tal média. Em elemento de máquinas 1, nós fazíamos o diagrama de Goodman e o diagrama de Soderberg a partir das tensões sigma alternante e sigma médio, né? Mas agora, como a mola é sujeita somente à carga
a carga tensão cisalhante, já posso fazer direto, então, o diagrama em função da tensão alternante. E existem algumas fórmulas que são usadas, então, para fazer o cálculo do coeficiente de segurança da mola, baseado, então, no Goodman modificado. Quais são essas fórmulas? Bom, para nós fazermos o diagrama, nós temos que seguir a um conjunto de regras, em primeiro lugar, para traçar o próprio diagrama. Tá? Para traçar o diagrama, nós temos um conjuntinho de regras para traçar a linha de Goodman. Bom, inicialmente eu conheço o SUS do material, eu conheço o ponto A. Com o SUS do material, eu vou calcular essa tensão, ou melhor, com o SUS do material, nós vamos calcular a tensão SF' do fio da mola, ou a tensão SEW do fio da mola, que são os limites de resistência à fadiga do fio para a vida infinita ou para a vida finita. Com esse SFW e esse S, ou o S''EW, nós vamos calcular, né, usando o C carga, C tamanho, né, C confiabilidade, nós calculamos o SF do fio da mola ou o SI da mola, que são as propriedades agora da mola. Lembram sempre que o linha é propriedade de material de mola, linha, né? E quando não tem o linha, é propriedade da peça, a mola, então. A mola é feita com um material. Com esse SFW e SEW, nós calculamos esse ponto aqui, ó, o ponto B. Esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B, pessoal, ele tem coordenada 0,5 SFW e aqui em cima 0,5 SFW. Se eu conhecer o SFW. Se eu conheço o SEW, vida infinita, esse ponto B tem coordenada 0,5 SEW e 0,5 SEW. É uma linha, é um ponto situado num ângulo a 45 graus, ó. 45 graus. Porque eu pego as duas componentes igual, 0,5 SEW, 0,5 SEW, nos dois eixos, tá? Então, nós traçamos esse ponto B. Traçamos o ponto B. Fechou? Traçamos e encontramos o ponto B. Está aqui ele. Encontramos ele. Conhecendo esse ponto B e conhecendo o ponto A, nós pegamos uma régua, então, já que nós estamos, né, fazendo isso no gráfico, no diagrama, e unimos esses dois pontos com uma régua. Uma linha reta, traçamos uma linha reta, passando pelo ponto A e pelo ponto B. Está aqui a reta, que é essa aqui, ó. Passei pelo ponto. Mas eu pego essa reta e prolongo ela até interceptar o eixo das tensões alternantes. Continua, e aí acho o ponto C. Com esse procedimento de prolongação da reta AB, nós encontramos, então, a linha de Goodman. Linha de Goodman. Agora, se eu quero calcular o coeficiente de segurança, eu vou, da minha peça, eu tenho que encontrar o nível de tensão média e alternante aplicado sobre a peça, alternante. Essas são as tensões de serviço agora que estão ocorrendo, né? Tensões de serviço. Eu vou pegar as forças médias da mola e calculo tensão média. Pego as forças alternantes e calculo tensão alternante. Vou aqui no gráfico e ploto essas tensões no gráfico. Partindo agora da tensão de pré-carga na mola,
A mola é pré-carregada, né? Tem uma tensão de pré-carga. Eu traço uma linha saindo do ponto de pré-carga, passando pelo ponto de carga até interceptar o diagrama. Onde interceptou o diagrama de Goodman, nós achamos o X, e o coeficiente de segurança N dinâmico, agora N por Goodman, é igual ao X sobre tau M, ou se eu rebater para cá, eu calculo o Y, também o NG é o Y sobre tau alternante. E aí eu tenho, então, o coeficiente de segurança da minha mola, sujeita à carga dinâmica, com nível de tensão σm e σa. Esse é o procedimento para tudo isso. Para fazer o projeto da carga, elaborar o diagrama de Goodman e calcular o coeficiente de segurança. Tá? Nesses próximos slides, e também na sequência do e-book de vocês, de molas ligadas de compressão, tem essa sequência de etapas. Ó. Primeiro calculamos o SUT. No começo da nossa aula. Depois o SUS. Podemos vir aqui, ó, e verificar o seguinte. Se o projeto da vida é vida finita, se eu vou projetar a mola para vida finita, eu vou na tabelinha aqui de baixo. Para a vida finita, o Norton sugere aqui para 3 tipos de vida diferente. Para 10 nas 5 ciclos de aplicação de carga, para 10 nas 6, que é 1 milhão, e 10 nas 7, 10 milhões de ciclos de aplicação de carga. 100 mil, 1 milhão e 10 milhões. Se eu vou usar, por exemplo, 100 mil ciclos de aplicação de carga no projeto, 100 mil ciclos, eu venho aqui, ó, tá? E eu preciso, né, calcular o SUT. Ó. Aqui, desculpe. Aqui calculo o SUT, tá? Calculo o SUT e depois calculo a tensão de fadiga. Tá aí, ó. Percentual do limite de resistência de tração do SUT. Qual é a tensão? Vou colocar aqui embaixo. Qual é a tensão de fadiga do fio e material para uma vida de 100 mil ciclos de aplicação de carga? Está aqui o 100 mil. Ela é igual ao quê? 100 mil a mola não está jateada, sem jateamento. É 36% do SUT. É 0,36 do SUT. Então, qual o valor que eu vou usar no projeto da mola? Esse aqui, ó. Tensão de fadiga para 100 mil ciclos de aplicação de carga. Para o material, é 0,36 do SUT. Se for mola jateada, né? Jateamento de mola, tá? A tensão SF' do fio da mola para 100 mil ciclos de aplicação de carga é 0,42% do SUT. O SUT eu tiro da onde? Volto para trás. Aqui o SUT. A sobre D na M. E aí eu calculo, então, a propriedade do material. Tá? Então, aqui, ó, nós temos algumas propriedades, tá? Para a vida finita, para mola de aço inoxidável, austenítico, tá? O ASTM 228, que é o código de piano, aço inoxidável austenítico. Se eu vou usar o ASTM 230, 232, não ferrosos e com deformação permanente, eu uso esses percentuais aqui, ó, para cada vida especificada na tabela. Tá? Então, para a vida finita, eu vou na tabela. E tiro, então, a partir da vida que eu quero, os percentuais de resistência do fio da mola. Tá? Né? Do material, aliás, do material, né, a linha, né? Do material do fio da mola. Agora, o seguinte, se eu vou projetar para uma vida infinita, a gente usa no projeto o
Endurance Limit, EC. No caso do material da mola, se eu vou projetar para a vida infinita, para qualquer tipo de mola, os materiais usados para molas, né, a gente faz o seguinte, ó, o SEW do material do fio vai ser 310 megapascal se as molas não são jateadas, e vou usar 465 para molas jateadas. Independente do material, essa é a regra. Então, se for o A228, o A230, a gente sempre vai usar esses limites de projeto para qualquer material. Então, isso é o que está sendo colocado no Norton, tá? É o que o Norton sugere para a gente resolver. Pode ser que tenha livros que tenham esse valor mais específico para certos materiais. Bom, se eu tenho ele mais específico para o material que eu estou projetando, eu uso esse valor mais específico, se eu conheço ele. Se não, usa essa regrinha que o Norton adotou. Então, o SEW é esse, tá? Então, vejam, essa resistência aqui, ó, é a resistência do material. É o linha. Preciso transformar essa resistência do material em resistência de fio de mola, em resistência de peça. Aí, nós multiplicamos o SE'(W) ou SF'(W) pelos coeficientes de correção, C temperatura e C confiabilidade. Mas vocês lembram que lá em elemento de máquinas 1 tinha o quê? C temperatura, C confiabilidade, C tamanho, C superfície e qual que era o outro? Deixa eu me lembrar. C temperatura, confiabilidade, tamanho e superfície. Tá? Tem mais um lá que agora não consigo lembrar qual que era a sequência aí. Daqui a pouquinho eu lembro. Tá? Por que os outros não entram em consideração? C tamanho. Né? Temos C temperatura. Temos outro aqui. C tamanho, C superfície. Deixa eu me lembrar qual que é o outro. Superfície. C superfície, tamanho, confiabilidade, temperatura. Tem mais um que eu não consigo lembrar qual que é aqui. Tá? Por que eu não uso esses coeficientes aqui também no projeto? Não uso pelo seguinte. Qual é a superfície de uma mola? Ela pode ser jateada ou não jateada. Esse C superfície, então, ó, ele já entra aqui, ó, nesse valor aqui, ó, não jateada, jateada. Ou aqui, ó, com jateamento, sem jateamento. Então, ele já entra nessa resistência. Tá? Então, não preciso usar mais esse fator. Tamanho. Por que eu não uso esse tamanho? Porque quando nós calculamos a resistência da mola, para calcular o SUT da mola, eu já uso aqui o diâmetro da mola, que é o tamanho. Então, nessa variável SUT da mola, do material da mola, já está incorporado aqui o C tamanho. Tá? C tamanho está incorporado. Então, também não leva em consideração ele na forma. E a gente leva em consideração, então, somente, né, os C temperatura e o C confiabilidade. E é esses parâmetros aí, então, que a gente usa para transformar a tensão de resistência do material em tensão de resistência da peça, no nosso caso, a mola. Tá? Então, os outros fatores não são levados em consideração. Só a confiabilidade e temperatura. Que a gente pode pegar lá do e-book de elemento de máquinas 1. Nós abrimos lá e pegamos o C temperatura e o C confiabilidade lá daquele e-book lá. Tá? Ou abrimos o Norton ou o Shigley e pegamos desses livros aí, então, os fatores C temperatura e C confiabilidade. Tá? Bom, aí o que eu falei, ó, o item 5 nós calculamos o SFW, tá? Esses 5 itens, aqui, o item 5, com o item C, nós prolongamos a linha reta entre o ponto A e B, eu prolongo até o ponto C,
eu preciso calcular a inclinação da curva e depois a tensão SFS é calculada por essa fórmula aqui, ó. Então, lembra, ó, eu começo a traçar o diagrama como tensão média e tensão alternante. Calculo o SUT. Calculo aquele ponto a 45 graus, que é o ponto que fica a 0,5 do SFS, que é esse ponto aqui, ó. Eu tenho a forma que calcula ele. Desculpe, eu calculo esse ponto aqui, ó, SEW. Eu calculo aqui, ó, SEW. Esse ponto aqui é 0,5 SEW, 0,5 SEW. Feito isso, eu prolongo essa linha até a chegar aqui, é o ponto C. Esse ponto C corresponde a esse ponto SFS, que é esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto SFS tem essa dimensão aqui, ó, esse valor aqui, ó, tá? E aí eu consigo traçar o diagrama de Goodman, a linha de Goodman. Tracei a linha de Goodman. Para calcular agora o coeficiente de segurança, aqui ele, ó. Então, defino o ponto A, o ponto B e o ponto C, que é o SFS ou SS. Agora, eu ploto no diagrama a tensão de pré-carga da mola, associada com a força de pré-carga, quando a mola for carga dinâmica, né? Quando for carga dinâmica. Calculo o ponto de carga, tal M e tal A, tensão que está ocorrendo na mola, traço a linha de carga. Onde ela interceptou o diagrama, eu tiro o X e tiro o Y. Se eu dividir X por tal M, tenho o coeficiente de segurança. Ou então, eu uso essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, destacada em rosa aqui, né, é a intersecção dessa linha agora vermelha, né, da linha azul, então, é a intersecção da linha azul, dessa linha azul, que é a linha de carga, com a linha de Goodman, dividido pela tensão alternante ou tensão média, tá? Então, o coeficiente de segurança de uma mola solicitada a um carregamento dinâmico pode ser calculada para qualquer ponto de carga nesse quadrante, né? Pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. Então, nós não precisamos fazer lá o cálculo fazer o diagrama, né, para poder fazer o cálculo do fator de segurança. É só a gente usar diretamente essa fórmula aqui, calculando, é claro, cada um desses elementos que precisa aqui, ó. Temos que ter cada um dos elementos, e aí, então, calculo o respectivo coeficiente de segurança dinâmico via Goodman para a mola. Então, NFS, fator de segurança ao corte aqui, né, o S do corte, por Goodman, é dado por essa fórmula aqui. E aí a gente consegue, então, resolver o problema de cargas dinâmicas, tá? Então, tem que seguir, novamente, vou repetir, seguir esses pontos aqui, ó, só para finalizar essa apresentação. É carga dinâmica? Carga dinâmica. A minha mola tem carga dinâmica. Se tem carga dinâmica, ela está submetida a um nível de tensão tal médio e tal alternante, que vem da força média e que vem da força alternante aplicada sobre a mola. Bom, eu calculo, então, essas tensões aqui, tensões de trabalho. Depois, vou traçar o diagrama. Determino o ponto A, o SUS do material, resistência. Defino o ponto B. Para definir o ponto B, eu preciso calcular o SEW. O SEW é igual, né, a C
temperatura, vezes C, confiabilidade, vezes S e W', que é a propriedade do material da mola. Então, eu calculo esse ponto 0,5 SEW e também aqui, ó, 0,5 SEW. Prolongo a linha de Gurman, uma reta passando por A, passando pelo ponto B, que tem essas coordenadas, até chegar em C. Esse ponto de coordenada C pode ser o SFS ou SES. Se for o SES, é esse o valor que eu calculo. Eu levo o SEW, o SUS do material, está aqui embaixo ele, né, calculo o SES. Com esse valor de SES, eu jogo ele aqui, jogo ele aqui. Tenho o SUS no diagrama, coloco ele aqui. Tá? Tenho as tensões médias. Tenho a tensão média de trabalho e a tensão alternante de trabalho. Tenho o SUS. Tenho a pré-carga. Para a força de pré-carga, eu calculo a tensão na mola de pré-carga. Tenho isso e tenho também esse valor aqui. Posso calcular o coeficiente de segurança dinâmico desta mola. Então, pessoal, em síntese, o projeto sempre está baseado em cima dessas definições, tá? Gente, é só pegar tudo isso, colocar essas fórmulas no Excel, na sequência como eu coloquei antes, né? Primeiro isso, depois isso, depois essa fórmula, depois essa fórmula aqui, uma atrás da outra no Excel, e eu calculo, então, o fator de segurança, tá? Ok? Então, essa é a ideia do projeto baseado em cima da resistência para as molas, tanto de cargas dinâmicas, sujeitas a cargas dinâmicas, quanto sujeita a cargas estáticas. Tá? Mas a mola, no projeto de uma mola, nós também precisamos verificar a frequência crítica da mola. Então, a mola tem uma frequência. Tá? Essa frequência crítica é a frequência natural da mola. Né? É a frequência está associada com a frequência natural da mola. A minha frequência natural da mola tem que ser, geralmente, superior a 15 a 20 vezes a frequência de funcionamento do sistema. Vamos imaginar que eu tenho lá um motor de combustão interna. Eu tenho uma molinha que fica pressionando a válvula do motor contra a sede. Está ao contrário aqui. Fiz o contrário a mola aqui. Tá? Fica pressionando a válvula contra a sede. Se essa válvula, vamos transformar em RPM. Se esse motor trabalha a 8.000 RPMs, né, essa válvula aqui mais ou menos abre 4.000 vezes por minuto. Abre e fecha. 4.000 vezes por minuto. 4.000 vezes por minuto. Vamos pegar isso. 4.000 vezes por minuto dividido por 60 segundos por minuto dá mais ou menos 66 Hz. A frequência de abertura da mola. A minha mola que eu vou projetar tem que ter uma frequência crítica ou natural em torno de 20 vezes a frequência de funcionamento. Então, ó, 66 Hz vezes 20 vai dar 1.000. Ela tem que ter uma frequência de 1.333 Hz. Eu posso transformar isso para radiano por segundo também, né? Fazer em radiano por segundo. Então, eu preciso que a mola, né, que a frequência da mola seja 20 vezes a frequência de funcionamento da primeira harmônica. Tá? Quando o M aqui nessa fórmula for igual a 1. Então, essa fórmula aqui, ó,
ela permite calcular a frequência natural da mola. O M é a harmônica. O M pode ser igual a 1, representa a primeira harmônica, o 2 a segunda harmônica, o 3 a terceira harmônica, assim por diante. A gente faz geralmente a frequência da mola 20 vezes a frequência da primeira harmônica, que é a mais baixa. Tá? A primeira harmônica é a mais baixa. Então aqui, ó, né, esse 1333, né, que é 20 vezes esse valor, refere-se à primeira harmônica. Então eu tenho que ter a minha frequência da mola 20 vezes a frequência natural da primeira harmônica da mola. E a frequência natural de uma mola depende, né? Lembra do ômega n, de vibrações? Frequência natural aqui em radianos por segundo, né? Radianos por segundo, né? A unidade. É igual a raiz de K sobre massa. Frequência natural é raiz de K sobre massa, tá? Então, o que acontece? Para mim calcular essa frequência natural, eu preciso saber a constante elástica da mola, que depende do número de fios, do número de espiras, da ativas e assim por diante. E preciso saber a massa total do arame, M. A massa da mola. Eu preciso saber a massa da mola. E a mola, então, a mola é um fio enrolado. A mola, então, ela tem, né, o enrolamento da mola é um diâmetro, né, ela tem um diâmetro, que é a espira, vezes o número de espiras. Então, ó, se eu pegar o diâmetro de uma circunferência e multiplicar ela pelo número de circunferências, que é o número de espiras, né, perímetro da circunferência, vezes número de circunferência, que é o número de espiras, eu tenho o comprimento do fio. Se eu pegar esse comprimento do fio, que é o L do fio, que é metro, e multiplicar pela densidade, pela área e pela densidade do material, eu calculo a massa da mola. Então, essa fórmula aqui, ó, ela pega o comprimento do fio, a área do fio, vezes a densidade do fio, e calcula, então, a massa em quilograma. Tá? Calcula a massa em quilograma. Tá? E aí, então, com essa massa e com o K e com a fórmula da primeira harmônica, eu consigo calcular a frequência de ressonância da mola, a frequência crítica da mola. Então, temos que também fazer a verificação nos problemas de mola da frequência crítica. E no projeto, usar uma frequência natural da mola 20 vezes superior à frequência de funcionamento do sistema. Aí, então, no mínimo, né? Aí, então, eu estou com um projeto bem desenvolvido para molas. Tá? Essa, então, era a explicação que eu queria dar para vocês sobre o projeto de molas helicoidais de compressão submetidas a cargas estáticas e cargas dinâmicas.